Atenção para o top de 5 segundos. Esportes Total. Total. Aqui é muito mais emoção. Esportes Total. Está começando Hora da Copa na Esportes Total. Tudo sobre o Mundial Qatar 2022. Hora da Copa na Esportes Total. Ricardo Freud. Sejam todos muito bem-vindos, dia 24 de novembro de 2022 e começa agora o Hora da Copa Esporte Total com tudo sobre o quinto dia da Copa Qatar 2022 e hoje teve o teve Brasil na cabeça 2-0 diante da equipe da Sérvia. Vamos falar sobre isso também, falaremos também sobre os jogos do grupo F, um empate sem gols entre Uruguai e Coreia do Sul e a vitória suada de Portugal. Aliás, a imprensa portuguesa está pistolaça com Cristiano Ronaldo não, com a seleção portuguesa como um todo, porque assim, pra que sofrer tanto, né? Bom, formando a mesa hoje, primeiro ela, Nadine Liberato. Muito boa noite, Nadine. Deu Brasil, hein? Começamos com o pé direito. Boa noite a todos os ouvintes da Esporte Total. Né, realmente estamos naquele clima assim de euforia, né? O Brasil que fez uma estreia excelente aí na Copa e mais tarde a gente vai, né, entrar em mais detalhes, ter aquela conversa aí super produtiva, né, sobre essa estreia do Brasil diante da Sérvia. Exatamente, daqui a pouco a gente vai repercutir tudo sobre a vitória brasileira diante dos sérvios. Brasil líder do grupo G, vitória maiúscula e jogando muito. E comigo também hoje, Edinardo Albuquerque. Edinardo, bela vitória do Brasil, hein? Boa noite, Ricardo, boa noite, Nadine. Realmente foi uma bela vitória, o Brasil fez uma atuação muito segura, tanto defensivamente como ofensivamente também, né? Gostei bastante, a gente vai esmiuçar mais esse jogo, né? Como os outros assuntos aí do dia da Copa de hoje. Exatamente, vamos falar sobre os jogos, trazer também notícias ligadas ao Mundial Qatar 2022, tudo aqui agora no Hora da Copa Esporte Total. Hora da Copa. Vamos começar falando sobre o jogo das 10 da manhã. Uruguai e Coreia do Sul fizeram um jogo sem muito brilho e o Uruguai por pouco não sai com a vitória. 2 bolas na trave, uma cabeçada do Godinho, a outra um chute de Fede Valverde. Empate sem gols, 0-0 no estádio da Cidade da Educação. Vamos começar a falar sobre esse jogo. Edinardo, um 0-0 que deixa aí o grupo H aberto, né? Exato, realmente eu esperava muito mais do Uruguai, né? Eu apesar do meu bolão que eu tenho com meus amigos aqui, eu botei empate nesse jogo, eu botei 1-1, mas eu esperava mais do Uruguai, né? No segundo tempo, principalmente, né? O Uruguai estava, em certos momentos da partida, tinha meio que um receio de atacar. Teve em certos momentos que o Uruguai se retraiu, baixou as linhas, e a Coreia começou a fazer aquele estilo de correria, né? Como é típico do futebol asiático, né? Já visto o que o Japão fez com a Alemanha, né? E o Uruguai ficou... E o próprio narrador disse, não vai botar o Arrascaeta, não vai botar o Arrascaeta... Tinha que ter a cabeça pensante, botar a bola no chão, peraí, vamos botar a bola no chão aqui, vamos tentar construir as jogadas, vamos tentar chegar mais no ataque. Em determinados momentos o Uruguai ficou com receio, então foi um jogo também de poucas chances, né? Não foi um jogo agradável de ver, pelo menos na minha opinião. Olha, eu assisti o jogo na íntegra, né? Lá apesar de estar trabalhando no horário, ainda tive a sorte de assistir o jogo e acompanhar com atenção. Eu vou falar uma coisa, o Uruguai, ele não tinha meio campo. Ele tinha pontas.
o garoto lá que entrou pelo lado direito lá, o Pelistri, jogou muita bola. Garoto novo, 19 anos, vai ter muita Copa pela frente. Mas na segunda etapa cabia aí muito o Arrascaeta. E assim, destaque também para Luis Soares, Cavani. Por que os dois não podem jogar juntos? Assim, tudo bem, eu entendo que o Luis Soares já tem uma idade avançada, o Cavani tá voltando de lesão, mas eu não entendi o porquê tirar um e entrar o outro, e não os dois, porque o Darwin Núñez, e aí eu acho que você vai concordar comigo, Ednardo, cometeu muitas decisões equivocadas na partida ontem. Muitas decisões equivocadas na partida. Tinha hora que ele chegava no fundo, teve um lance, e foi um lance assim que ficou bem claro. Luis Soares sozinho lá no segundo pau, esperando a bola. O Darwin Núñez ganhou, conseguiu fazer o drible. Ele tentou dar um drible a mais e perdeu o controle da bola. Ele poderia ter jogado, ter feito a assistência, ou até feito a triangulação, recebido a bola de novo e batido pro gol em melhores condições, mas não. Ele tomou muitas decisões erradas no ataque hoje. Concorda comigo, Ednardo? Eu concordo, realmente ele estava, sei lá, se ele estava ansioso, se ele estava excesso de preciosismo da parte dele, realmente eu achei esse lance mesmo. E outra coisa, ele poderia muito bem ter entrado com o Cavani e o Soares de saída, pô, podia modificar no decorrer do jogar, o Cavani já é veterano, não vai aguentar 90 minutos, pô. Mas se você entra com a sua melhor formação e você faz um resultado no primeiro tempo, o resto da partida você arma uma tática para você garantir o resultado ou ampliar o resultado. O futebol é assim. Eu acho que ele errou, tanto que quando o Cavani entrou, melhorou também o futebol. O narrador da transmissão falou, o Cavani mostrou que pode ser titular. O próprio narrador, o próprio comentarista mencionaram isso na hora do jogo. Só vou te perguntar, você assistiu o jogo por onde? Pela Globo ou pelo Sport TV? Pela Globo. Eu também estava assistindo. É por isso que eu ia te perguntar. E, cara, o Kleber Machado, na hora que ele falou, pô, mas, cara, por que não colocar, né? E olha, eu vou falar um negócio pra você. Aí você fala, pô, mas a Nadine não tá aí? A Nadine tá. Daqui a pouco ela vai falar as impressões dela sobre o resultado. Mas assim, ela não conseguiu assistir o jogo na íntegra, né, Nadine? Por isso que a gente tá batendo bola, eu e o Ednardo. É isso mesmo, Nadine? É isso mesmo, né? Diferentemente aí dos senhores, né? Eu não tive a oportunidade de ver o jogo na íntegra, né? O que eu sei, assim, foi do que eu pude ver depois, né? Alguns lances ali do jogo. Mas eu já tenho algumas impressões, assim, que é válido destacar, né? Com certeza. Daqui a pouco você vai destacá-las com muita precisão, do jeito que você sabe fazer como ninguém, né, Nadine? E ó, só completando, a gente tava falando aqui, o Kleber Machado tava indignado. Teve uma hora que o Kleber Machado até parou de narrar, né, Ednardo? Ele tava tão indignado com o jogo que ele tava fazendo piadinha lá com o Zé Roberto, piadinha com o Ricardinho. E aliás, Ricardinho e Zé Roberto, dois monstros no meio campo, né? Jogaram muita bola no Brasil e pelo mundo aí. Eles sabem do que estavam falando. E quando teve a opção, o Diego Alonso trouxe o Nicolas de la Cruz. Não que o de la Cruz seja ruim, mas daria para ter colocado de la Cruz e o Arrascaeta em campo. E mudado também um pouquinho o panorama. Tava jogando no 4-3-3, poderia mudar para um 4-4-2, mas com mais efetividade, né, Ednardo? Exatamente. Em determinados momentos do jogo, eu vi o Uruguai sofrendo os contra-ataques da Coreia, né? E teve esse mesmo lance que o Uruguai, no final do jogo, ele deu uma cabeçada lá perigosa já no final do jogo, né? Quase no desconto. Eu assisti o jogo com meu filho. Meu filho tem 12 anos, tá encantado com a Copa dele. A primeira Copa do Mundo que ele vai lembrar é essa, né? Então eu assisti com ele todos os jogos. E ele falou, papai, vai ser 0-0. Não vai ser. Eu acho que a Coreia pode fazer um gol. Quase ele no final fez um gol. Quer dizer, a Uruguai, por isso que eu tô insistindo nessa tecla, que eu acho que ele tá meio com receio de levar um gol da Coreia, na correria coreana, na correria asiática, porque a Alemanha, né, sofreu isso. A Alemanha não matou o jogo, o Japão foi lá e fez 2 gols, e futebol é isso, amigo. Futebol ganha quem fez mais gols, né? Nem sempre quem joga melhor, né? Exatamente. Nadine Liberato, pelo que você viu da partida, qual é a sua análise? Assim, o que eu vou falar pode chegar até ser um pouco redundante, né? Mas eu acredito que quem esperava que fosse apresentar o futebol que costuma apresentar, né? Quem esperava a seleção uruguaia apresentar o futebol, por exemplo, de uma
favorita ao título, pode ter certeza que se decepcionou, né? O que eu pude ver ali foi uma seleção pressionada, né? Muito pressionada pela equipe da Coreia do Sul. E acho que é válido destacar também que em muitos momentos, né, até reforçando mesmo, pegando o gancho do que vocês falaram, que em muitos momentos caberia o Arrascaeta no jogo. E ele simplesmente não entrou em campo, né? Assistiu os 90 minutos do jogo ali, do banco de reservas. Eu acho que foi um dos grandes equívocos, né? Ele não ter tira a oportunidade, né, de poder tentar ali fazer a diferença, né? E é interessante destacar também, né, Ricardo, que essa partida, né, foi registrada 0 chutes a gol. Tem ideia disso? É a primeira vez que isso acontece em um jogo de Copa do Mundo nesse século. Uma partida terminar aí com 0 chutes a gol. Só para vocês terem uma ideia de como o jogo assim foi realmente bem para baixo mesmo, muito abaixo do esperado, realmente decepcionante. Exatamente, foi muito abaixo mesmo, muito ruim, uma partida aquelas pra você riscar da memória e falar apaga, deleta. E pro seu filho, viu, Edinardo? Fala pra ele que futebol não é aquilo que foi jogado. Se bem que, ó, vamos também destacar a seleção sul-coreana muito aplicada, treinada pelo Paulo Bento, que já trabalhou aqui no Brasil, treinou o Cruzeiro, né? Uma equipe muito aplicada taticamente, mas que também carecia de ser mais incisiva. O Son tentou, mas ele sozinho não vai conseguir resolver. O companheiro de ataque dele, o Juan, que é atacante do Wolverhampton, também jogou muito bem, obrigado, mas só os dois não conseguem resolver todos os problemas da equipe da Coreia do Sul, apesar de eles serem excelentes jogadores, né, Edinardo? Exato, realmente o que falta muito isso aí, fica muito aquele tipo de poucas estrelas, né, apesar de jogar em outros centros, né, mas o que o pessoal insiste muito em jogar contra as equipes asiáticas é bola aérea, né, porque eles não são tão altos, né, não são jogadores altos, eles são mais velocidade, né, bola no chão e velocidade, que o Japão fez, né. Mas taticamente, né, tem disciplinas, os asiáticos como um todo, eles são muito perfeitos nisso aí, como você falou. Taticamente estava muito perfeito, mas falta aquele algo mais. Realmente, só depender desses jogadores aí, que realmente eu ficava, quando eles pegavam na bola, assim, vai sair alguma coisa daí, mas não era só esperar, isso era muito pouco, né? Por isso que eu achava que o Uruguai tinha que ser mais forte no ataque. Eu acho que essa fez muita falta. Realmente, eu não sei lá no Uruguai como é que vai ter essa crítica em relação ao treinador, se eles estão compactuando com a nossa opinião. Realmente o Arrascaeta fez muita falta nessa partida. Caberia sim ele estar nesse jogo. Bom, e para ilustrar o que a Nadine e o Edinardo disseram, vamos lá, estatísticas oficiais do site da FIFA.com. Lembrando que a FIFA, nesta edição da Copa do Mundo, criou uma estatística diferente de posse de bola. Eu vou passar agora para vocês. Posse de bola, 49% da equipe do Uruguai, 38% da equipe da Coreia do Sul e 13% em disputa. A bola em disputa é aquela que não é de ninguém, é aquela bola que é brigada entre as duas equipes. Então assim, o Uruguai teve domínio, mas olha só, chutes ao gol, 0. O que a Nadine disse, 0. Como pode um jogo de Copa do Mundo? Foi o 4º empate em 0-0 nessa primeira fase da Copa. E assim, não tem nenhum chute ao gol, nem uma pessoa errar, né? Teve aquela bola emendada lá do Valverde, que estourou na trave, né? Aquela bola que explodiu na trave, pegou na junção, mas assim, não é isso que a gente espera de duas equipes de Copa do Mundo, ainda mais a seleção uruguaia, que tem Darwin Núñez, que é um dos principais atacantes do mundo, ele que vem se despontando aí no futebol lá na equipe do Liverpool. Tem o Cavani, tudo bem, Cavani tá voltando de lesão, mas ele notoriamente é um dos grandes artilheiros da história do futebol mundial. E tem o Luizito Soares, e a bola não chegou no Luizito. Por quê? Porque não tinha meio campo. Então assim, o técnico Diego Alonso vai ter que trabalhar isso. Concorda? Começando com a Nadine Liberato.
Ricardo, pode só repetir a pergunta, por favor, porque cortou um pouquinho aqui, eu não entendi. Não, tudo bem. Eu falei assim, que o Diego Alonso, treinador da seleção uruguaia, vai ter que trabalhar melhor e vai ter que mexer no meio campo. Porque assim, você tem Darwin Núñez, tem Luis Soares, tem Cavani, e a bola não chega, atacante vive de gol. Se a bola não chegar, ele não vai sair gol. Por mais que tenha o Valverde que carrega a bola lá de trás, e o Valverde fez uma função muito importante na seleção uruguaia hoje, é muito pouco para uma seleção que tem um poder de ataque tão bom quanto a seleção uruguaia. Vai ter que mudar isso para a próxima partida, que não vai ser fácil a próxima partida não. Concorda comigo, Nadine? Ah, com toda certeza, viu? Com toda certeza, concordo e assino embaixo, né? É um trio de meio campo, assim, bem qualificado mesmo, né? Com Valverde e tudo, mas tem toda aquela dificuldade também na questão dos passes também, né? Não conseguiu ali trocar os passes na faixa central e por isso trouxe essa dificuldade associada por você, cara. Então, super concordo com o que você disse. É isso mesmo assim que eu tenho a acrescentar com outra questão e realmente ele vai ter que ralar, vai ter que trabalhar para mudar isso aí. Dinardo, tem que ter um meio campo que distribui a bola, porque se não distribuir, como que o atacante vai fazer gol? Me ajuda aí, né, cara? Exatamente, o ataque espera a criação do meio, né? Quer dizer, o meio tem que criar para chegar a jogada, para alimentar, né, no jargão do futebol, os atacantes. E isso faltou pro Uruguai hoje, né? Quer dizer, um jogador como o Arrascaeta, que é um jogador que é específico na posição para fazer isso, de um jogador que chega no ataque, que é quase um atacante, chega batendo, né, chega na área, e com a qualificação que tem, o Soares também um grande atacante, realmente faltou isso. É isso que o treinador uruguaio deve ver, né? Geralmente ele deve assistir o jogo novamente, né, nas suas pré-eleições, e tentar modificar se o Uruguai quiser ainda sobreviver nessa Copa, porque esse empate não foi bom para o Uruguai, né? Exatamente, não foi bom. E o Uruguai e Coreia do Sul vão ter que trabalhar melhor, porque o próximo jogo do Uruguai é contra a seleção portuguesa, que venceu o Gana no sufoco. Vamos falar sobre esse jogo agora aqui no Hora da Copa. Hora da Copa. Com o gol de Cristiano Ronaldo, que quebra recorde mais uma vez. Ele que fez gols nas 5 Copas que ele participou. Portugal vence a equipe de Gana pelo placar de 3-2. Poderia ter sido 3-3, porque o goleiro Diogo Costa, na reta final da partida, num dos últimos lances do jogo, deu uma pane geral nele, ele deixou a bola no chão e esqueceu que tinha jogador de Gana atrás dele. Quase deu ruim. Quase que Gana fez o terceiro gol. Sorte que a zaga estava lá, bem acordadinha, para tirar a bola da pequena área lusitana. Portugal venceu o placar de 3-2 e Cristiano Ronaldo fazendo gol aí. Também teve os gols de João Félix, que é o futuro, e Rafael Leão, também, que joga bem pra caramba. A equipe de Gana descontou a partida, né? Descontou com Aui e também com Bucari. Placar final 3-2 e quase não foi 3-3. No final do jogo, o Diogo Costa teve que ser até, como que eu posso dizer, reanimado pelos seus colegas, porque o cara sentiu o baque que quase custou a vitória de Portugal. E, bom, vou começar a falar agora sobre esse jogo, partida que foi disputada no estádio 974. O nome dele vem em alusão à forma que ele foi montado. É um estádio Lego. Sabe aquele brinquedo de montar? Então, o estádio é feito de brinquedinho de montar. São 974 containers que foram montados ali um a um, e no final da Copa o estádio será desmontado. Vamos falar aí primeiro desse jogo. Nadine Liberato, que você pode dizer? Recorde de Cristiano Ronaldo, mais uma partida para que Fernando Santos acorde para a vida, porque afinal de contas Portugal venceu bem, mas poderia ter sido muito melhor se não fosse os apagões durante a partida, né? Com certeza, Ricardo. Apesar da gente ter visto, principalmente, né, da segunda etapa mais pra frente, né, que se refletiu nesse placar 3-2, né, que foi um jogo bastante agitado, né, podemos ver aí que, por exemplo, por mais que a seleção portuguesa
tivesse ali o controle do jogo, né, principalmente na segunda etapa, ainda tinha muitas dificuldades, né, muitos, como você disse, apagões, tinha muita dificuldade para furar a retranca da seleção ganesa, né? Foi o que que é algo assim que eu queria destacar, né? Teve gol anulado, inclusive, né? Mas eu acho assim que foi bem complicado mesmo essa questão, né? Da questão, né? A seleção ganesa estava jogando bem fechado mesmo, principalmente no primeiro tempo, né? A equipe estava bem montada mesmo assim para segurar a pressão dos lusitanos, né? Neutralizava muito assim a artilharia da equipe portuguesa, principalmente no primeiro tempo, né? Mas a gente viu ali que na segunda etapa já foi, para mim, um jogo totalmente diferente, né? Já foi ali uma tentando ali descontar, né? Foi ali que começou os gols, né? Portugal não parava de fazer gol, aí a seleção ganesa reagiu, né? E quase ali frustrou mesmo a festa do Cristiano Ronaldo e companhia, né? Claro, tivemos direito aí ao recorde dele, né? A esse recorde. Primeiro jogador homem a marcar em cinco Copas do Mundo, em 5 mundiais. Dinardo, última Copa do Cristiano Ronaldo, e ele vai mostrando também que era uma preocupação dos jornalistas portugueses, que ele ia querer resolver tudo sozinho. Um Cristiano Ronaldo participativo, atuando em prol da equipe e guardando, né, fazendo gols, que é aquilo que a gente espera de CR7. Ele que, apesar de toda a polêmica envolvendo a saída dele do Manchester United, ainda é um dos grandes nomes do futebol mundial. Exatamente, sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Usou toda a sua experiência para cavar o pênalti, que para mim não foi pênalti, ele usou toda a experiência nele, né? E foi lá e bateu. Agora o Portugal mostrou muitas falhas defensivas, né? Realmente, como você falou, os apagões, defensivamente, teve em determinado momento do jogo que Gana estava superior ao Portugal, achava que poderia virar o jogo, poderia diminuir o placar antes ali, mas como o Portugal abriu 3-1, e defensivamente Portugal tem que rever isso, inclusive eu acho que eu já andei pesquisando que já está sendo muito criticado em relação a esses apagões, e até do goleiro que foi inusitado, quase esse empate aí no final do jogo, um lance totalmente de desatenção do goleiro, impressionante, e não pode se desligar, e foi sufoco. Portugal poderia não sofrer, né, porque acabou 3-1, poderia não sofrer o que sofreu na partida. Os apagões, o Portugal tem que verificar, tem que rever isso aí. O Cristiano Ronaldo jogando para a equipe, isso é muito bom, né? Um jogador já veterano, ele poderia muito bem dizer, eu sou o cara e vou jogar assim. Não, ele jogou participativo mesmo, ajudando a equipe, fazendo mesmo aquele futebol de companheirismo, e isso que espera do grande ídolo, isso que espera do grande craque, né? É interessante também, né, que muito bem colocado por você essa questão dele estar jogando um pouco mais coletivo, né? Porque em 2018 a gente viu muito assim que o Cristiano Ronaldo estava levando a seleção nas costas, né? Tanto que tinha até as piadas, o pessoal falando, é a seleção Cristiano Ronaldo, não é a seleção Portugal, é a seleção Cristiano Ronaldo, porque era sempre ele que não só decidia, mas que fazia todos os gols, né? E dessa vez a gente já viu isso um pouco mais diferente, né? Apesar de a gente ver o grande destaque dele, ver ele quebrando os recordes, ver as atenções para ele, ver ele decidindo, a gente viu também que ele não foi o único, né? A gente viu ali que teve a participação também dos outros nomes da seleção, né? Como, por exemplo, o garoto, né? O João Félix. Exatamente. E vamos ouvir aí com narração de Nuno Tavares lá na Gol FM, o gol histórico de Cristiano Ronaldo agora aqui no Hora da Copa. Pode ser icónico aqui para o Qatar. Portugal pode marcar o primeiro golo neste Campeonato do Mundo de Futebol. Cristiano Ronaldo, estamos contigo, Ronaldo. Bate palmas o Lorrance, tenta estabilizar o Cristiano Ronaldo. Vai partir para a bola, Ronaldo. Vai partir para a bola, Ronaldo. Árbitro norte-americano ainda não autorizou realmente a marcação deste pontapé dos 11 metros. Acredita, Ronaldo. Lá está Ronaldo, olhou para o árbitro, nem sequer olhou para o guarda-redes do Gana. Vai partir o Ronaldo, atira, saco!
Heróis do mar, Novo Apuro, nação valente e mortal, levantai-os de novo, o esplendor de Portugal. Cristiano agradece aos deuses do futebol. Cristiano Ronaldo fazendo a festa da nação lusitana. O Cristiano Ronaldo fez 1-0. E aí, na sequência, André Aoué empatou para a Gana aos 27 minutos. Mas aí, 5 minutos depois, o João Félix foi lá e guardou mais uma. João Félix, que aliás precisa sair do Atlético de Madrid o quanto antes. Para mim, é um garoto com um futebol enorme que é subutilizado pelo Cholo Simeone. O Cholo não gosta do futebol do João Félix, que aliás não gosta do estilo do João Félix. E o João Félix é meio topetudo, né, ô Dinardo? Ele também não leva desaforo para casa. É um mini Cristiano Ronaldo com muita personalidade. Exatamente, concordo contigo. Ele poderia estar no outro clube. Ele podia ir pro meu Milan, né, cara? Olha, Milan, é um grande talento aí. O Milan podia contratar aí o João Félix, que eu acho que era um talento muito bom. E realmente, o Simeone é aquele treinador, né, argentino, como a gente sabe como é que é argentino, né? É chato e tudo mais, mas eu acho que ele é mal utilizado também, eu concordo contigo. E aí, Nadine, concorda comigo também ou você vai discordar? Sei que não tem problema de discordar. Vivemos uma democracia, graças a Deus. Não tenho nada a discordar, né? Inclusive é a minha opinião também sobre isso, né? E como eu já tinha destacado anteriormente, né? Eu acredito que o João Félix tenha um grande futuro, né? Um grande legado agora para carregar. E acredito também que ele seja subutilizado, ele merecia mesmo mais destaque. Acredito que talvez ele mudando de clube, talvez isso mude a realidade dele, né? Essa é a minha opinião, assim, simples e direta. Exatamente. E aí, quem fez 3-1? O Rafael Leão do Milan, do Edinardo Albuquerque. Rafael Leão, que pra mim joga demais, não pode ser banco. Ô, Fernando Santos, vem cá. Tá, amigão? Me ajuda a te ajudar. Aliás, uma das críticas da imprensa, né, lusitana, da imprensa portuguesa em relação ao técnico Fernando Santos, é justamente a questão do Fernando Santos ser muito retranqueiro. E a verdade é essa, eu até brinquei no nosso grupo interno aí do Hora da Copa, que se deixasse, ele escalava o Pepe de centroavante. Porque não é possível, cara. Você tem é uma das melhores gerações portuguesas. Você tem Rafael Leão, você tem João Félix, tem aí João Palhinha. O João Palhinha jogou demais hoje no meio campo. Mas assim, você tem muitos valores no meio campo pra armar jogadas, pra atacar, e você se limita a jogar no erro do adversário só. Tem que propor jogo. Concorda, Edinardo? Eu concordo. Realmente a seleção portuguesa, nessa questão da direção técnica, né? Há muitos que criticam, que eles que não é muito... A imprensa não gosta muito dele, do Fernando Santos. Eu até acho que ele está demorando demais na seleção portuguesa, né? O título da Euro, né, sustenta ele até hoje, né? Porque realmente não tem como. Você tem um time, você tem um material humano na sua mão, você tem que usufruir da melhor forma. Parte para cima, você pode fazer isso, né? E ele é muito conservador, realmente, muito conservador, é muito criticado por isso, né? A imprensa é realmente muito criticada por isso. E diz que há quem diga que ele já está fazendo hora extra no comando técnico da seleção portuguesa. Eu concordo. E olha, eu vou falar até uma coisa antes de passar a palavra para Nadine. Eu assisti o jogo pela TV, mas ouvindo pela Rádio Golo FM, que eu gosto muito da narração do pessoal de lá. Aliás, deixa eu fazer uma correção, falei Nuno Tavares, quem narrou o jogo de Portugal e Gana foi Nuno Santos, que é o principal narrador da Golo FM lá em Portugal. E aí, ele disse uma hora, olha só, estilou o veneno, é claro, falou assim: quer ver que o Cristiano Ronaldo vai estar do lado, falando, orientando os companheiros, do lado do Fernando Santos?
Deu 2 minutos. Quem que tava orientando jogar em profundidade no final do jogo? Pra segurar a bola no ataque? Cristiano Ronaldo. Logo é capaz do Cristiano Ronaldo ser o treinador da seleção portuguesa, porque precisa resolver. Alguém tem que treinar a seleção, e esse alguém, eu acho que no próximo ciclo não pode ser o Fernando Santos. Nadine Liberato. Assim, por que não, né? É algo assim a se pensar, né? Você agora alugou a mansão na cabeça das pessoas, né? Quem sabe aí um dia ele treinou na seleção, né? Não custa nada aí pensar. E você tinha citado o Cristiano, né? Eu me lembrei de um detalhe interessante também, não sei se vocês também repararam nisso, foi na questão da comemoração dos gols, né? O Cristiano era muito criticado por não comemorar com os companheiros, né? Era acusado de ser muito individualista nessa parte. E hoje eu vi ele comemorando com os companheiros, né? 2 vezes. Eu achei interessante, assim, destacar isso, né? Algumas coisas, assim, mudando. E também, inclusive, falando em comemoração do CR7, né? Foi imitado aí pelo Bucari, né? Quando ele cabeceou ali para diminuir a vantagem, né? Ele fez a famosa comemoração do CR7. Eu olhei assim e fiquei, caramba, velho. Não sei se foi homenagem, sei lá. Eu achei bastante interessante. Não sei se vocês tiveram assim a mesma impressão que eu, né? Quanto a essa questão das comemorações. Olha, eu vou falar o que eu vi. Eu concordo com você, e aliás, o meu primeiro, não sei se vocês sabem, o meu primeiro jogo na Esportes Total foi Portugal nas eliminatórias da Copa, contra a Sérvia. E o Cristiano Ronaldo, foi aquele jogo que o Cristiano Ronaldo teve um gol anulado, que ele fez o gol e a bola literalmente entrou, e não tinha VAR nas eliminatórias da UEFA até aquele momento. Depois da polêmica desse jogo, eles colocaram o VAR em todos os jogos das eliminatórias. E o Cristiano ficou tão revoltado que ele pegou a braçadeira de capitão, jogou no gramado e saiu de campo antes da partida terminar. E ele foi muito criticado em Portugal por causa desse movimento dele. Então, assim, foi meu primeiro jogo que eu narrei aqui na Esporte Total, foi um empate em 2-2, Portugal e Sérvia. Tava eu e o Márcio Oliveira aqui na transmissão. O Márcio Oliveira, que é um colega nosso que atualmente não está mais em Web Rádio, ele trabalhou um tempo na Melhor de Futebol. Foi a minha estreia aqui na Esporte Total como narrador. Eu estreiei como repórter, a primeira partida foi como repórter e a segunda como narrador aqui na Esporte Total. E olha, eu vou falar um negócio pra você, de lá pra cá, e com tudo que tá acontecendo na vida do Cristiano Ronaldo, eu acho que tá batendo aquela história assim, tipo, opa, tá na hora de eu ter menos CR7 e mais Cristiano. O que você acha, Dinardo? Eu também acho, porque eu me recordo muito bem desse jogo, eu achei que ele ficou muito chateado, e eu achei até, foi muito, a arbitragem ter dado o gol, né, foi no início do gol também, ele ficou muito chateado, porque ali talvez foi só aquele momento, né, de raiva, de esbravejar, aquele momento, realmente você tá ali no calor da partida, né, você se revolta às vezes, mas realmente o Cristiano Ronaldo, se a gente for analisar, né, eu gosto o futebol dele desde a Euro de 2004, com a série de 2004, que ele se preocupava com cabelo, se preocupava com brinco, ele se preocupava se a TV a imagem estava nele, quer dizer, de lá pra cá, aquele garoto imaturo, né, se tornou um grande atleta, um cara maturo, um cara totalmente voltado para sua equipe, profissionalmente ele cresceu bastante, no Real Madrid amadureceu muito, né, então realmente você é outro jogador, daquele jogador que tinha que ter um cabelo arrumadinho, né, pra tela, pra ser a imagem. Realmente eu vi muita crítica no começo da carreira do Cristiano, que ele só olhava a imagem dele dentro da partida, né, brinco, patrocínio, etc e tal. E não, agora não, o Cristiano realmente é outro, para mim um grande atleta, amadureceu muito na carreira. Nadine Liberato. Só complementando mesmo que o colega já falou, né? Realmente eu lembro bem de quando ele era lembrado como um jogador que se preocupava muito com a imagem, né? Eu acho que realmente já são dois Cristianos assim, bem diferentes, né? Acho que o tempo passa, né? A pessoa vai amadurecendo. Eu acredito assim que essa Copa vai servir mesmo assim para
fechar de fato assim com chave de ouro, né? A carreira dele, a história dele, principalmente em Copas, né? Principalmente na seleção portuguesa. E aí é só o começo, né? Só o começo aí, tem muita coisa ainda por vir, né? Muita coisa ainda muito futebol ainda pra se mostrar, né? Que ainda estamos ainda na primeira fase. Exatamente, tem muita coisa pra gente tratar mesmo. Ó, só passando aqui as estatísticas gerais da FIFA. Posse de bola, 55% para a equipe do Portugal, 35% para a equipe de Gana e 10% em disputa. Chutes foram 11 de Portugal, 8 da equipe de Gana. No gol foram 5 de Portugal, 3 de Gana. Para fora, 3 de Portugal, 5 de Gana. De dentro da área, 7 de Portugal, 2 de equipe de Gana. De fora da área, 4 de Portugal, 6 de Gana. Esses são os números da partida. Lembrando que na próxima rodada tem nada mais nada menos que Portugal e Uruguai. Para mim, a grande partida do grupo, e é a partida que vai definir tudo. E o Uruguai vai ter que jogar muito mais. Eu prevejo dificuldades para a seleção uruguaia e vai ser um jogaço daqueles memoráveis para a história das Copas. Dini Liberato. Com certeza. Acredito aí que vai vir um grande desafio para a seleção uruguaia. Né? E mais um motivo para que se veja, né, todos os erros que ocorreu hoje para não se repetir nesse confronto contra a equipe lusitana. Edinardo? O Uruguai vai ter que mudar a postura, porque ele vai ter que vencer o jogo, né? Só tem um ponto, ele vai ter que vencer para 4 pontos. E pode ser uma rodada com mais chance de classificação. O empate praticamente pode complicar muito a situação dele. O treinador tem que rever a escalação. Sim, ele pode muito bem modificar a escalação. Não é obrigado a jogar sempre com aquele mesmo time, sempre com aquela mesma tática, né? Você vê seus erros, eu acho que ele pode modificar, porque o adversário vai exigir muito mais dele, que é o Portugal. Então ele não pode, sabe que qual é erro, né? É fatal. Você não pode errar com um bom jogador português, o Cristiano Ronaldo ali, vai ter que ter uma atenção muito, muito especial em cima dele. Então realmente o Uruguai vai ser um grande jogo. Realmente que o Portugal, né, vencendo o Uruguai, já se classifica, né? E lembrando que é um dos adversários que nos interessam, né, nas oitavas de finais, né? Exatamente, tem que ficar de olho aqui. Quem vai chegar em segundo lugar? Portugal ou Uruguai? Será que o Uruguai passa? São respostas que nós saberemos na próxima rodada. Lógico, na reta final, no último bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama geral da primeira rodada da Copa, né? Todos os grupos aí, quem surpreendeu, quem ficou devendo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o grupo G. Vamos falar sobre a vitória da Suíça e a vitória do Brasil 2 de Richarlison, 0 para a equipe da Sérvia. O 4-2-4 funcionou. Daqui a pouquinho aqui no Hora da Copa, Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. É rapidinho, a gente já volta, hein? Hora da Copa na Esporte Total. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Você sabia? Você sabia que na temporada 15-16, uma franquia se sagrou campeã após estar perdendo por 3-1 pela primeira vez na história? Após estar 2 vitórias atrás do Golden State Warriors, o Cleveland Cavaliers de LeBron James emplacou 3 vitórias seguidas e se sagrou campeão de maneira inédita. Nesta final, um dos maiores jogadores da história da NBA, LeBron James, que atualmente está no Los Angeles Lakers, obteve uma média por jogo espetacular de 33 pontos, 12 rebotes e 10 assistências nos 7 jogos dessa série. Siga a Esporte Total nas redes sociais, Twitter e Instagram, @EsporteTotal_. Você pode sentir as diferentes batidas de um coração. Batida do coração ao abraçar um filho, ao comemorar o gol do seu time. Batida acelerada pelo beijo da pessoa amada. Quem ouve o coração não vê a cor de pele. O racismo coloca em risco a saúde de milhões de pessoas. E o SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie.
Hora da Copa na Esportes Total. Análises, informações, descontração. De segunda a sexta, das 7 às 8 da noite e aos finais de semana em horários alternativos. Esportes Total. O esporte de um jeito diferente. Anuncie na Esportes Total. Mande um e-mail para esportestotalradio@gmail.com e nos notifique. O preço é bem em conta. Vem pra cá. NFL é na Esportes Total. Quinta-feira, 10h15 da noite, Thanksgiving Game, o jogo de ação de graças. Minnesota Vikings e New England Patriots. NFL é na Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. NFL é na Esportes Total. Hora da Copa na Esportes Total. 7 horas e 40 minutos, horário de Brasília, e vocês vão acompanhar no Hora da Copa Esporte Total comigo, Ricardo Freud, e com Edinardo Albuquerque e Nadine Liberato. Vamos falar agora sobre o Grupo G. E antes de falar do Grupo G, tem aqui um destaque do nosso colega Nathan Raliano, que é um dos apresentadores do Hora da Copa, que fala o seguinte... Primeiro, elogiando a Nadine, falando excelente ponto de vista da Nadine. E aí depois ele destaca que as estatísticas não consideram bola na trave como chute a gol. E o Rafael Leão, por que reserva? Não faz sentido, realmente não faz sentido, Nathan Raliano. Fora Fernando Santos. E com o Leão de titular, a seleção portuguesa tem mais poder ofensivo. Isso aqui nós tratamos já, então assim, eu só tô passando o panorama do que ele tá ouvindo. Só que aí tem uma pergunta e eu vou fazer pros dois agora. Vitor Pereira na seleção portuguesa, gosta? Pra mim, ele pode ir pro raio que o parta. Nunca gostei do treinador Vitor Pereira. Mas vamos perguntar pro Edinardo Albuquerque e pra Nadine Liberato. Começando com o Edinardo Albuquerque. Edinardo, Vitor Pereira na seleção portuguesa. Será que daria certo? Eu acho que não. Pra mim, ele podia voltar pro Corinthians mesmo. Deus me livre. Pode continuar lá em Portugal. Nadine Liberato. Eu também concordo com o colega, melhor ficar onde está mesmo. Não acho que seria uma boa opção para essas portuguesas, não. É isso aí. Bom, vamos falar agora sobre Suíça e Camarões. Os Leões de Judá jogaram, né? Os Leões de Judá jogaram contra a equipe helvética e deu 1-0. E gol de quem? Gol de Embolô, que é camaronês de nascimento. Pois é, aquela famosa lei do ex, mas essa daí é ex-pátria. Me ajuda a te ajudar, hein? E na comemoração, é claro, ele nem chegou a comemorar, porque pra ele é difícil. E olha, sinceramente, eu nunca vi isso. E aí vocês podem ter a estatística melhor. Eu nunca vi um jogador fazer um gol contra o seu país de nascimento decidindo um jogo na Copa do Mundo. Se vocês souberem de alguém, por favor, me refresca a memória. Edinardo Albuquerque, 1-0 Suíça aí, que é um futebol bem burocrático, né? Bem qualquer coisinha ruim, né? A Suíça foi a Suíça, né? A Suíça é isso aí mesmo, né? Em determinado momento do jogo eu achava que o Camarões poderia até ter melhor sorte, né? No jogo, mas um time ali voluntarioso, mas meio desorganizado. E a Suíça, o futebol suíço é esse, foi um jogo muito fraco tecnicamente, muito abaixo também. A Suíça que fez o gol e pronto, e sentou no resultado, está bom. O gol no início do segundo tempo, né? E não jogou mais. Impressionante como sentou no resultado e o Camarão não teve força de empatar uma partida. Dois adversários que eu não vi, o Brasil não vai temer em nada, porque o mais forte do grupo realmente era a Sérvia, e o Brasil jogou muito bem contra a Sérvia, e Suíça e Camarões realmente muito abaixo, as duas equipes muito fracas tecnicamente. Muito fraco tecnicamente, e o passe foi de Xherdan Shaqiri, que muita gente, nossa, como ele é demais, mas, cara, ele só faz espuma, né? Ele até surgiu com um certo hype lá no Bayern de Munique, mas é muito marrentinho, é o marrentinho carioca da época pra quem lembra aí da época do Cacete Planeta, é o marrentinho carioca aí da seleção da Suíça, e cá entre nós, hein?
Joguinho duro, mas tem uma coisa positiva. Camarões jogou bem, pelo menos na minha opinião. Nadine Liberato. Concordo com você, Ricardo. Camarões foi muito bem. Arrisco dizer, né, que foi bem superior no primeiro tempo, né? Foi ele que criou as melhores oportunidades no primeiro tempo. Mas já no segundo tempo, assim, a Suíça já parece que deu uma sacudida ali, uma reorganizada e já voltou bem diferente do primeiro tempo, né? Mas bem trabalhada. E aí se refletiu no resultado, né? Marcou o único gol da partida com o Embolo, né? O Embolo que botou aí a lei do ex na Copa do Mundo, né? Mas acredito que, como o colega Ginato falou, né? Foi um mínimo mesmo, não foi nada muito extraordinário. Acredito que, apesar dos pontos positivos já citados, né, acho que poderia ter sido mais, né? São duas equipes assim bem abaixo tecnicamente, mas, né, foi como eu disse, né? Foi um mínimo mesmo. Acredito que poderia ter sido bem mais, né? Não foi aquela coisa assim, né? Bem nem lá nem cá, né? Apesar de um resultado ter sido bom para o lado da Suíça, né, achei que poderia ter sido assim bem melhor. E um fato que é interessante destacar também, né, Suíça e Camarões foi a partida que teve o pior público, né, pior público até agora da Copa. Exatamente, pior público da Copa e olha, 39.089 pessoas estiveram presentes no estádio Al Janoub. Mas é aquela história, né? Os organizadores do Mundial do Catar andam inflando os números, pode ser muito menos. E por falar nessa questão de pouco público, qual é a solução que eles estão utilizando? Segundo o jornalista João Castelo Branco, dos canais Disney, eles estão fazendo abertura de portões para o pessoal sem ingresso, mas que tenham lá o seu visto próprio para a Copa, para acionar o estádio. Escutem a sonora de João Castelo Branco, isso daqui é do Twitter dele, tá? Vamos lá, vamos ouvir. Frequência eles acabam, intervalo do jogo aqui da Espanha, é algo que tem acontecido com frequência, eles acabam liberando para quem tem o Raya sem ingresso, né? Você tem que ter o seu Raya Card, que é seu visto mais ou menos para a Copa, né? E aí eles abrem os portões. Porque os estádios andam meio vazios, as pessoas entram correndo, muita gente espera aqui nas redondezas para conseguir entrar sem ingresso. Aí, vocês ouviram o João Castelo Branco trazendo aí a questão dos estádios que estão sendo abertos aí, entrada franca, coisa linda, hein? Pra quem tá lá no Catar, é um prato cheio. Aliás, lá no Catar tem que ter ingresso. Aqui no Brasil, na FanFest, que teve no Vale do Anhangabaú, também tinha que ter ingresso. Aí a galera lá teve treta hoje, lá na FanFest. Eu trabalho do lado da FanFest. Cara, se vocês vissem a confusão, a muvuca que tava lá no Vale do Anhangabaú, é uma coisa de louco. Edinardo Albuquerque, uma Copa que tá tendo aí probleminhas com estádios vazios. Não é a primeira vez que isso acontece, mas eles estão tentando burlar o sistema, né? Realmente o Mundial no Catar é muito criticado, né? Desde a sua escolha, né? Lá alguns anos atrás, realmente muita crítica, ainda mais essa, né? De eles querer aí tentar maquiar o público, né? Não tem ninguém, vamos colocar a gente aqui pra dentro pra dizer que tá tudo bem, que a organização tá tudo ok, que a Copa do Mundo tá sendo bem organizada, mas não tá, a gente sabe que não tá, a gente sabe os problemas que já estiveram, jornalista dinamarquês, aí aquele antes, né, não podia fazer a filmagem, o lance da bandeira do Pernambuco, quer dizer, é impressionante, né? Mas a FIFA, como eu já repeti, vou falar outra vez, o importante é o dinheiro no cofre, né? O resto que se exploda, né? Pois é, o caso da bandeira de Pernambuco foi uma coisa assim, de ignorância total, né?
a bandeira de um estado brasileiro. O pessoal devia ter um pouquinho de consciência, né? Sabe, é um lugar que não respeita direitos humanos, não devia nem ter Copa do Mundo, né, Nadine? Me ajuda aí. Com certeza, mas como a gente já, como a gente já pontuou, né? Capitalismo, né? O dinheiro que manda, então o que é que podemos fazer, né? A gente sabe aí, tá sendo uma Copa polêmica, ao meu ver, né? A gente vê muita notícia em torno dessa questão, né? Do preconceito, né? Da questão da homofobia, da questão do lance envolvendo a bandeira de Pernambuco e tudo. É a questão cultural deles, infelizmente não há o que fazer, né? Porque envolve a cultura, né? Não quero me estender quanto a isso, mas como eu já citei anteriormente, reforço, né? Tem muita coisa para rolar ainda e infelizmente é assim, né? Além de ser uma questão cultural, o dinheiro falou mais alto. Também concordo que não era para estar saindo na Copa, mas fazer o quê, né? Se dinheiro falou mais alto, tinha dinheiro para pagar, então vamos lá, né? E vamos falar cá entre nós também, nosso país não fica muito atrás também na questão de preconceitos, né? Nós vivemos um país que precisa também lidar com muitas questões aqui. Muita gente coloca por baixo dos panos, tenta colocar panos quentes. Mas, por exemplo, até muito tempo atrás não tinha camisa número 24 na seleção brasileira. Essa é a primeira Copa do Mundo que vai ter o número, não só apenas por causa do aumento de número de jogadores, mas também porque antigamente, quando tinha amistosos que convocavam pessoas com maior número, o número 24 ficava fora. Pulava o 24, ia pro 25 e até o 27, por exemplo. Então, assim, é uma cultura que precisa mudar dia após dia. Eu acho que não tá com nada essa questão de desrespeito à comunidade LGBTQIA+, e precisa ter respeito pelos direitos humanos em qualquer lugar, tá? E aqui no Brasil muita gente fala que direitos humanos é coisa de pessoal que defende bandido, e não é bem por aí. Direitos humanos, toda pessoa, mesmo ela tendo uma pessoa que infringe a lei, tem direito a direitos humanos, mas é assim, toda uma história, não é você defender, você tem que criar políticas públicas para que as pessoas tenham condições iguais de concorrer, né, pelas as mesmas condições, né, de emprego, renda, moradia. Isso é direitos humanos, tá? Então, aqui no Brasil o pessoal deturpa também muitas coisas, mas eu também não quero entrar nessa seara. Nossa seara é futebol. E para finalizar sobre esse jogo, passar a régua nesse jogo da Suíça e Camarões, passar as estatísticas e depois eu vou passar pro último destaque de vocês pra gente passar pro próximo assunto, que é o Brasilzão. Vamos lá. Estatísticas oficiais da FIFA: posse de bola foram 43% para a equipe da Suíça, 46% para a equipe de Camarões e 11% de disputa. Camarões teve mais posse de bola. Chutes foram 8 da equipe da Suíça, 3 no gol, 4 para fora e 6 de dentro da grande área, 2 de fora da área. 7 da equipe de Camarões, 3 no gol, 2 para fora, 6 de dentro da grande área, 1 de fora de área. Esses foram os números da partida. E querem completar alguma coisa? Começando com o Edinardo Albuquerque, quer falar mais alguma coisa sobre esse jogo em si, pra gente passar pro próximo assunto? Não, só prever que a Suíça vai jogar retrancadinha contra o Brasil por já ter 3 pontos e vai ser um jogo que vai ter que ter a paciência como teve hoje. Aquele famoso ferrolho suíço. Vem daí a história, viu? Que a Suíça, aliás, quem tiver interesse, procura a história da Copa da Suíça de 54. Vocês vão entender o porquê o ferrolho suíço. Nadine Liberato, seu destaque final desse jogo? Eu concordo com o colega, né? Eu acredito também que a Suíça vai entrar bem fechada, bem retrancada mesmo, né? E vem um grande desafio aí pela frente também, né? E eu acho que vai vir ferrolho suíço pela frente, sim. E é isso que eu tenho para complementar, Ricardo. E agora é hora de falar dele, o favorito, o Brasa, o Brasil. Hora da Copa.
Rodrigo é inteligentíssimo. Vini Júnior, a bola que ele deu. Girou! Olha o gol! E que gol! E que golaço! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Como não falar de Galvão Bueno? Ele que está fazendo sua última Copa como narrador na TV aberta. Cara, ele é referência para todos nós narradores. Eu sou um narrador, eu me espelho no Galvão Bueno. Não é sempre que eu concordei com as ideias do Galvão, mas não dá para falar. Ele é o grande nome do microfone no Brasil. Disparado. Quando se aposentar, vai fazer muita falta. Lógico, sonora do Grupo Globo. Lembrando que nós não temos o direito de transmissão, mas é claro, não podíamos deixar de homenagear o grande Galvão Bueno. E o Brasil venceu, né? Vamos mudar a trilha. O Brasil venceu, placar final 2-0, 2 de Richarlison, Pombo, jogando como um 9, um verdadeiro 9, arrasou o ferrolho sérvio. A Sérvia veio fechadinha, mas o Brasil foi mais, né? Jogou muito mais, teve muito mais volume de jogo. Dominou as ações. A primeira etapa foi até meio frustrante porque o Brasil não fez gol, mas na segunda etapa tudo foi resolvido, né? 2 gols de Richarlison, atuando como um verdadeiro camisa 9, e o segundo gol que vocês ouviram aí com a voz do grande Galvão Bueno, um golaço. Só isso que eu tenho a dizer. Um golaço. Eu tava fazendo um react no Kawaii do jogo, e na hora que saiu o gol, eu quase caí da cadeira, literalmente. Que o gol foi um golaço. Dominou de esquerda, emendou de direita, golaço de voleio. 2-0 Brasil. E o Brasil vai aí liderando o Grupo G. Vamos falar sobre essa partida agora com Edinardo Albuquerque e Nadine Liberato. Começando com a Nadine. Nadine, um Brasil jogando com 2 linhas de 4 atrás, Neymar e Richarlison à frente na primeira etapa. Muitas vezes fechava com uma linha de 5 e 3, uma linha de 3, e sempre Neymar e Richarlison para puxar o contra-ataque, e jogando bastante aí pelas alas, tanto com o Vini Júnior como com o Rafinha, né? Essa foi a tônica do jogo, principalmente na primeira etapa, na primeira etapa e grande parte da segunda. E depois, com as mudanças, o Brasil continuou pressionando e só não saiu com mais gols porque, olha, a Sérvia teve muita sorte. Verdade, Ricardo. Foi um adversário duro para o Brasil, principalmente na primeira etapa, né? O Brasil que confirmou a escalação ofensiva dele, né? Já citada por você, a escalação com apenas um volante, né? A Sérvia veio com somente um atacante, né? Um atacante na frente, além de 4, depois além de 5, né? Então foi bem difícil para o Brasil no começo furar a retranca da seleção da Sérvia, né? Tanto que teve poucas oportunidades criadas, inclusive. Deu bastante trabalho, mas a seleção brasileira teve ali a posse de bola em quase todo o tempo no campo de ataque, né? Que quando você vê nas estatísticas, eu acredito que foi 44%, né? Do Brasil e 24% para os sérvios. Teve uma oportunidade do Neymar, né? O lance do primeiro tempo foi quase um gol do Neymar, mas não teve. Rafinha também perdeu chance, né? Ficou cara a cara ali no gol, mas finalizou fraco. Mas foi resumido ali, pelo menos, né? Na primeira etapa ali, a Sérvia conseguindo, de certa forma, conter, né? O lado brasileiro ali na primeira etapa, né? E claro, depois a gente viu ali, já na segunda etapa, o Brasil já entrando com mais facilidade, né, na área do adversário, e refletiu nos 2 gols do Richarlison, né, e arrisco dizer, né, um gol digno de Copa, um gol digno de um camisa 9, né, o gol mais bonito da Copa até então,
né, que eu acho que vai ser difícil fazer um gol mais bonito do que esse, na minha humilde opinião. E lembrando, né, foi quebrada aí a maldição do camisa 9, né, que a última vez que teve um camisa 9 marcando a estreia foi justamente há 20 anos, em 2002, Ricardo. Lembro bem dessa Copa, tinha 18 anos, jogos na madrugada, coisa linda, bons tempos. Edinardo Albuquerque, 2-0, vitória maiúscula do Brasil. E eu quero te fazer uma pergunta, né? O Tite tinha falado na coletiva pré-partida que o meio-campo definiria, né, a forma do Brasil jogar. E o meio-campo do Brasil, com Casimiro como único volante, o Lucas Paquetá jogando de segundo volante e o Neymar flutuando, cá entre nós, jogou bem pra caramba. Eu gostei. E você? Sim, eu gostei. Realmente não deu chance, né? No futebol a gente sabe que se a gente dominar o meio de campo, é meio caminho andado para você vencer, né? E a Sérvia, ela suportou realmente no primeiro tempo a da seleção brasileira. No segundo tempo, quando começou o jogo, como eles baixou a linha, né? Baixou as linhas, eles disseram, se ela chamar o Brasil para cima, ela vai tomar o gol. E o Brasil bem, o Vinícius Júnior muito bem, o Brasil tocando bem a bola rapidamente, chegando, o lateral esquerdo deu uma bola na trave. Quer dizer, o Rafinha teve uma chance, poderia ter aberto o marcador, pegar na bola roubada, ele fez frente com o goleiro defendeu. Entendeu? O Brasil bem, né? E é muito bom a gente ter um jogador como o Richarlison, como o Vinícius Júnior, porque se a gente for contar com o Neymar hoje foi uma atuação discreta do Neymar. O Neymar não participou daquele jogo da maneira como a gente achava que ele ia participar, né? E no final ainda saiu machucado, né? Que a gente vai saber como é que vai ficar a situação dele. Se ele tiver machucado com o tornozelo, no jogo contra a Suíça eu não colocaria, né? Não colocaria, poupava o Neymar para não ter o risco de perdê-lo em outras partidas, né? Mas eu acho que o Brasil fez uma partida muito boa, muito segura na defesa. Realmente aquela partida que o time estava encaixadinho, né? Tanto que quando houve as mudanças, entrou os jogadores do Rodrigo, o Antony, o time continuou em cima, continuou fazendo as mesmas jogadas pelo setor esquerdo, que o Brasil foi muito bem hoje, né? E poderia realmente ter feito mais gols, né? Mas a Sérvia que teve sorte, realmente hoje. Eu gostei muito do futebol brasileiro, acho que o Brasil jogou uma estreia mesmo segura, da maneira que a gente tem que ser, segura. O Brasil hoje jogou como um time muito maduro. Foi muito maduro. Bom, eu vou puxar o gancho que você falou sobre a lesão do Neymar. Já tem aí notícias aqui no portal ge.globo. O médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar, diz que o Neymar, o camisa 10 da seleção brasileira, será reavaliado, né? O Danilo também sentiu no final da partida sobre a Sérvia, também será monitorado, mas gera menos preocupação. O Neymar tem fotos dele aqui no ge.globo, que o tornozelo dele virou uma bola, tá? Tá gigantesco, tá bem feio. E aí, como diz o Rodrigo Lasmar, vou pegar aspas aqui do médico, ele disse o seguinte: Neymar teve um entorse no tornozelo direito, o lance visto na TV fica bem claro, foi um trauma direto, em que o joelho do jogador da Sérvia fez um movimento ocasionando a entorse. Apresentou inchaço, iniciamos o tratamento imediatamente no banco. Ele seguiu em tratamento na fisioterapia e agora é aguardar 24 ou 48 horas para ter uma ideia mais clara, disse o médico da seleção brasileira. E aí, sem Neymar, vamos pegar os treinamentos que o Tite vem fazendo, ele chegou a usar o Rodrigo atuando na função do Neymar. Mas aí eu faço uma pergunta para os dois, começando com o Edinardo. Levou o Everton Ribeiro para quê? Para segurar isotônico e tocar pandeiro? Porque para mim nós temos um meio-campista que pode municiar. É lógico, uma função diferente do que o Neymar fez, mas o Everton Ribeiro no Flamengo nessa temporada fez muito bem essa transição meio-campo-ataque e muitas vezes flutuando também no ataque do Flamengo. Concorda comigo, Edinardo? Concordo, realmente seria o homem que eu colocaria também, né? Porque um cara que chega mais, tá perdendo a temporada, botando um momento muito bom e municiaria muito bem o ataque, né? Realmente seria o jogador, mas vamos aguardar o que o Tite vai fazer, né? A priori eu acho que pra segunda-feira, acho que o Neymar a priori acho que ele não vai jogar, né? Se o Tite tiver um pouquinho de inteligência,
poupa o Neymar para os próximos jogos. Afinal, o Neymar vai ser muito importante, sobretudo na última partida da primeira fase e nas fases mais agudas de mata-mata. Nadine Liberato, e aí? Everton Ribeiro seria uma boa no lugar do Neymar, confirmando a lesão aí do Neymar? Com certeza concordo com o Edinato quanto a essa questão, né? Eu acredito que seria uma boa opção, principalmente na questão já citada, né? Dessa transição de meio de campo para ataque, né? Principalmente como hoje a gente viu aí a importância dos meio-campistas ajudar ali na criação e ajudar o ataque, né? Então, por conta disso, eu acredito que seria uma boa poupar o Neymar e trazer o Everton Ribeiro como essa opção, né? Para prestar esse auxílio, né? E o Neymar estava muito bem marcado, viu? Se me permite falar, estava muito bem marcado. Das 12 faltas da Sérvia, 9 foram dele, né? E aí resultou essa lesão que a gente viu, né? O tornozelo muito, muito inchado mesmo. Eu acredito, assim, que se o Tite realmente for inteligente, ele vai ter que poupar para não piorar as coisas. Olha, a gente tem uma interação aqui do Nathan Raliano, que acabou de mandar mensagem pra gente, ele que tá na audiência, muito obrigado, Nathan. Ele falou o seguinte: eu colocaria o Antony ou até o Martinelli também no lugar do Neymar, mas sacrificaria para alguém, né, da equipe que começou hoje contra a equipe da Sérvia, para colocar o Bruno Guimarães para quebrar as linhas da defesa adversária. Talvez contra a Suíça seja uma boa opção, se bem que o Tite, como primeira opção, escolheu o Fred, tirou o Paquetá, colocou o Fred. Teve um momento lá que ele chegou a chamar o Bruno Guimarães e o Gabriel Jesus, parecia que eles iam entrar logo no início da segunda etapa, mas aí ele mudou de ideia, e aí quando teve a oportunidade de fazer a mudança, tirou o Paquetá, colocou o Fred. Eu não sei se o Bruno Guimarães entrará nessa segunda partida, mas seria boas opções. Aliás, o Tite não pode reclamar de boas opções, levou o que tinha de melhor nessa Copa. O único questionamento que todos nós tivemos foi a escolha do Daniel Alves na lateral direita, mas até isso é passível de se relevar, certo, Edinardo? Certo, realmente levou o que tem de melhor. Realmente Daniel Alves é por causa que muito se questiona porque ele não estava jogando, mas ele levou um jogador experiente, né, jogador que vai ajudar muito o grupo ali, né, ele levou mais também por essa questão, né, mas ele tem boas opções realmente, e ele vai ter que pensar bem, porque a Suíça vai vir fechadinha ali, ele vai ter que arrumar um esquema para tentar furar o bloqueio dos suíços. Nadine Liberato, concorda com o Nathan? Daria para colocar o Antony ou até o Martinelli? E sobre o Bruno Guimarães, seria uma boa ele entrar também para quebrar as linhas? Sim, super concordo também com ele quanto a essa questão, né? E até acrescento também, pelo que ele falou, né, que a Suíça vai vir um pouco mais fechada, Ricardo. E eu acredito que a seleção brasileira tem que investir muito também na criação, né? Em criar, né? Porque pelo que vimos hoje no confronto contra a Sérvia, estava bastante fechada, né? Como a gente vinha falando. E a gente viu ali que para conseguir ter um espaço foi justamente ali ter que criar, ter que investir em dribles, em fits para poder ali furar esse bloqueio. Então ele tem que pensar numa opção assim que permita criar para que possa invadir esses espaços, né? Aproveitar ali possíveis espaços que possa vir a ter para conseguir furar essa possível retranquilidade da seleção suíça, Ricardo. Exatamente. Bom, e o autor dos 2 gols da partida, Richarlison, deu uma entrevista após jogo e ele fala um pouquinho sobre a dúvida que ele ficou de talvez não disputar a Copa devido à lesão que ele teve no Tottenham e a realização de um sonho de criança, que é jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Richarlison agora no Hora da Copa. Hora da Copa. Pois é, né? É um sonho de criança realizado. Temos uma boa partida, no ver, principalmente no segundo tempo, onde o adversário cansou. E conseguimos
tirar vantagem disso. Muito feliz, muito confiante agora. Como você falou, há 4 semanas atrás eu estava lá chorando, meio na dúvida ainda de vir. Eu lembro que no dia de fazer exame, acho que foi um dos dias mais demorados da minha vida, porque eu lembro que foi folga e eu fui fazer o exame, fiquei lá na maca lá, esperando sair o resultado, e os doutores passavam pra lá e pra cá e eu ficando nervoso e o tempo não passava. Então acho que valeu todo o esforço da minha recuperação. Tratava 3 períodos por dia, então acho que Deus viu o meu esforço, viu o tanto de vontade que eu estava de vir para a Copa do Mundo. E é isso, agora é continuar. Fizemos o principal, que era ganhar o primeiro jogo, que é muito importante na largada. Então acho que agora é pensar no segundo jogo, descansar bem, porque fizemos o primeiro, agora tem mais 6 jogos ainda importantes. Tá aí, palavras de Richarlison. Palavras de Richarlison, o Pombo. Entrevista dada pro Eric Faria do Grupo Globo, mas o áudio foi pego do streaming FIFA Plus. Pra quem não sabe, a FIFA nesta Copa do Mundo tem um streaming, né? Se você digitar aí fifa.com/FIFA Plus, você consegue assistir os jogos do Brasil e com narração em português, alguns dos jogos. Vai lá, é de graça, FIFA Plus. A gente não tem direito de transmissão, mas a FIFA tem aí. E olha, a imagem é chuchuzinha. Se não quiser assistir o Galvão, não quiser assistir o Milton Leite, não quiser assistir o Luiz Felipe Freitas, vai lá no FIFA Play e você assiste quem você quiser. Nessa Copa não dá pra reclamar por falta de imagens, né? Todo mundo tá transmitindo, até o Thiago Leifert narrou o Jogo do Brasil hoje. Bom, eu vou perguntar pro Edinardo Albuquerque agora. Edinardo, palavras do Richarlison, é muito bom ver que ele tá contente e espero que ele continue inspirado assim, porque precisaremos do Pombo até o final da Copa. Exatamente. Na Copa dele, eu fiquei muito preocupado, porque, como os amigos que lamentavam que ele ia ficar fora da Copa. Eu achava que ele ia ficar fora da Copa, um risco muito grande, e eu lamentar bastante, né, a ausência dele, mas ainda bem que deu tudo certo, e mais ainda, né, com os 2 gols, a maturidade dele, né, ele tranquilo, né, no jogo, tranquilo na entrevista, a gente vê um cara totalmente centrado, tranquilo, um cara parece muito maduro, né, o Richarlison. E num momento incrível, né, cara? E o futebol é esse, a Copa do Mundo são 7 jogos, né? Você tem que escalar os melhores jogadores nos melhores momentos que eles atravessam, né? Tanto fisicamente como tecnicamente. E isso foi muito bom pra gente, o Richarlison ter ficado a lesão dele não ser tão grave para tirá-lo da Copa, e hoje brindou, né, com esse segundo gol, um golaço, realmente, segundo gol. Parece ser talvez o mais bonito da Copa até aqui. Nadine Liberato, Richarlison, o Pombo. Achamos um 9? Se bem que nós já tínhamos 2, né? Tanto o Gabriel Jesus, que pra mim ele não é centroavante, ele é atacante de beirada, pode fazer aí flutuação no campo, e o Pedro, que é indiscutivelmente o melhor centroavante que nós temos no futebol brasileiro na atualidade. Verdade, Ricardo. E quanto ao próprio Richarlison, né? Também fui uma das pessoas assim que ficou bastante preocupado com a seleção, com ele ficar, né, fora da Copa. Mas que bom, né? Que bom que ele não ficou fora, né? Que bom que ele tá aí escrevendo a história, né? Ele disse que era um sonho de infância dele. E que bom assim que ele conseguiu estrear em grande estilo, né? Superou tudo. Estreou em grande estilo e acredito assim que possa ser o 9, né? Vamos esperar aí os próximos capítulos, mas entrou assim, usando a linguagem da internet agora, né? Hypado, né? Tá bastante hypado aqui e escrevendo a história. Vamos aguardar aí o que é que o futebol aí que ele tem pra trazer nessa Copa pra gente, né? Com certeza, com certeza. Bom, estatísticas oficiais da FIFA. Posse de bola, 47% para a equipe do Brasil, 33% para a equipe da Sérvia, 20% bola em disputa.
chutes, 24 chutes do Brasil, 5 da Sérvia. No gol, 10 do Brasil, nenhum da Sérvia. Pra fora, 9 do Brasil, 3 da Sérvia. De dentro da área, 11 do Brasil, 2 da Sérvia. De fora da área, 13 do Brasil, 3 da Sérvia. Esses são os números da partida. O Brasil soberano em campo, placar final 2-0 pro Brasil. Bom, lembrando que aí os próximos jogos desse grupo, do grupo do Brasil, vou pegar aqui na tabela da Copa do Mundo direitinho, pra não ficar falando bobagem, né? E às vezes o Ricardão tenta emendar, tentar fazer as improvisações e acaba falando besteira. Vamos pegar aqui direitinho a tabela. Os próximos jogos das duas seleções serão na próxima segunda-feira, né? Segunda-feira vem aí jogos das duas seleções. O Brasil enfrenta a seleção da Suíça, jogo que vai ser disputado à 13h. E Camarões e Sérvia será às 7 da manhã. Espero que esse jogo das 7 da manhã entre Camarões e Sérvia seja bom. Aliás, os jogos das 7 da manhã da seleção, da Copa, com exceção de um ou outro, me ajuda a te ajudar, hein? Meu Deus do céu, tirando a Argentina e a Arábia Saudita, os jogos que tivemos às 7 da manhã nessa primeira rodada da Copa foram horríveis. E por falar em primeira rodada da Copa, vamos para o último assunto do dia. Hora da Copa. Bom, vamos lá fazer um balanço dessa primeira rodada da Copa, né? Edinardo Albuquerque, quem, na sua opinião, foi destaque, quem ficou devendo e quem surpreendeu? Vamos lá, Edinardo, o espaço é seu. Olha, surpreendeu a Arábia Saudita, não tem como dizer que a Arábia Saudita, até o Japão também surpreendeu, mas porém a Arábia Saudita virou um jogo, né, que foi incrível, né? Aquele jogo, a Argentina ficou atônita com os 2 gols que levou, e a Arábia Saudita realmente mereceu, e aquele jogo para mim é uma grande surpresa. Japão e a Alemanha, porque a Alemanha não soube matar o jogo, a Alemanha fez 1-0, não soube matar o jogo, o treinador fez as modificações, o time piorou, o Japão foi lá e virou o jogo na corrida japonesa. Corrida asiática, desculpa. E realmente um time que eu achei que jogou muito, encheu meus olhos, foi a Espanha, né? A Espanha jogou, parece que estava jogando futsal, né? Toque de passes rapidamente, jogou muito bem a Espanha, massacrou a Costa Rica, apesar do adversário ser um adversário fraco, mas a Espanha não tem nada a ver com isso, né? Foi lá e mostrou seu futebol. Das favoritas foi o que me encheu mais os olhos. Apesar da França ter feito 4-1 na Austrália, mas só foi mais eficiência de um time melhor do que o outro, né? Mas um time que jogou bem mesmo, que eu achei, foi a Espanha, né? Tirando o Brasil, é claro, né? E quem decepcionou, meu querido? Quem ficou devendo pra você? A Argentina, realmente muito abaixo, né? Ninguém esperava que a Argentina jogasse assim. Pra mim, eu acho que das grandes equipes, Uruguai, né? Pelo jogo que também fez hoje, eu esperava mais do Uruguai. Mas para mim a grande decepção da primeira rodada realmente foi a Argentina. Nadine Liberato, pra você, quem jogou bem pra caramba, quem ficou devendo e quem surpreendeu nessa primeira rodada do Mundial Qatar 2022? Assim, Ricardo, posso dizer que o grande destaque, né, fora o Brasil, claro, das seleções que já entraram em campo foi com certeza as campeãs mundiais França e Espanha, né? Ambas aí deram goleada nos seus adversários, né? A Espanha aí com um grande 7-0 em cima da Costa Rica, né? Pode-se dizer que foi até, pode-se dizer uma leve surpresa, né? Porque todo goleado para mim eu acredito seja uma surpresa, mas eu acredito assim, de jogar bem os grandes destaques para mim com França e Espanha, né? Agora, quem ficou devendo, vou pegar as palavras do Ednar, também acredito que foi a Argentina, né? Tinha tudo para ter uma vitória em cima da Arábia Saudita, mas teve essa amarga derrota, né? De virada, inclusive, também foi uma grande surpresa, né? Essa vitória da Arábia Saudita em cima da Argentina. Então, apesar, né? Também tomando as palavras da Ednar, né? Apesar da gente ter visto, né, esse apagão do Uruguai que a gente debateu nos blocos anteriores, eu acredito mesmo que quem ficou devendo de fato foi com certeza a equipe da Argentina, Ricardo. Bom,
meus destaques vão os seguintes. Quem jogou bem pra caramba, além da Espanha, a Inglaterra. A Inglaterra jogou muita bola, um futebol envolvente, uma equipe jovem, com muitos valores ali, o Bukayo Saka, também tem ali o Harry Kane com toda a sua experiência, não apareceu tanto, mas ficou como um excelente coadjuvante, municiando os seus jogadores, os seus jovens jogadores, Jude Bellingham, o Saka, também o Rashford que veio do banco, eles que foram injustiçados aí na final da Euro, quando eles perderam pênaltis decisivos aí. O Jadon Sancho também era outro que teria a redenção, mas não foi convocado para a Copa. A Inglaterra tem que ficar de olho nela, a Inglaterra vai longe nessa Copa, na minha opinião. Quem me surpreendeu? Além da seleção japonesa e da seleção da Arábia Saudita, quem me surpreendeu positivamente foi o Canadá, apesar do jogo pífio de ontem. Teve a chance de abrir o placar, o Alphonso Davies acabou perdendo o pênalti, bateu muito fraquinho, não se bate pênalti daquele jeito, parecia que ele estava treinando para ser jogador da NFL, mas aí tentou pegar na bola, bateu muito fraquinho, a bola foi na mão do goleiro. Mas o Canadá tem bons valores também, pode aí se recuperar na próxima rodada, não é impossível, vamos ver aí o que o Canadá vai fazer. E quem ficou devendo, claro, as duas seleções campeãs do mundo, que aliás fizeram o maior número de finais em Copas do Mundo, Alemanha e Argentina, as duas ficaram devendo, mas é aquela história, a Argentina, ela sempre começa a Copa capengando. Se ela chegar nas oitavas, meu irmão, segura a emoção. E passar para a fase decisiva, a Argentina vai ser candidatíssima ao título. Que aí a camisa pesa. É aquela, como diria o Gustavo Villani, narrador do Grupo Globo, é a camisa que entorta o varal, assim como a camisa da Mannschaft, que aliás não quer mais ser chamada de Mannschaft. A seleção alemã. Seleção da Alemanha, que veio aí também com renovação, tá tentando apagar o vexame de 2018, pode ter um vexame maior ainda em 2022, mas ainda há tempo, pode ter certeza que Alemanha e Espanha será um jogaço, e vocês vão acompanhar aí, Alemanha e Espanha, que jogam no próximo dia 23 de novembro, mais conhecido como Domingão, às 10 horas da manhã, não. Aliás, Alemanha e Espanha vão jogar na última rodada. Desculpa, deixa eu corrigir aqui. Alemanha e Espanha vão jogar no dia 27 de novembro, que é na quinta-feira, às 4 da tarde. Pra mim vai ser o grande jogo do grupo, né? O jogo que vai garantir a vida aí da Alemanha. Talvez a Alemanha não passe de fase, não vai ser nenhuma novidade. Bom, participaram comigo da Hora da Copa, Edinardo Albuquerque. Seu destaque final, meu querido. Só dizer boa noite, foi um prazer debater esse Jogos da Copa e dizer que o Brasil fez uma grande estreia, né? E me surpreendeu positivamente e que continue assim para a gente chegar até o Hexa. Também participou comigo Nadine Liberato. Nadine, seu destaque final. Primeiramente agradecer, né? Não só aqueles que estão nos ouvindo, mas agradecer também a oportunidade, ao espaço de poder falar, né? Fico feliz aqui também, né, reforçar a vitória da nossa seleção, né, uma vitória aí colossal, pode-se dizer, se não for exagero, e até a próxima, né? Tem muita bola para rolar ainda, foi só a estreia, e tem muito, é a terceira vez que eu falo isso hoje, né? Mas pode-se dizer que ainda há muito futebol a ser jogado, viu? E estaremos aqui para acompanhar, para falar sobre tudo aqui na Esporte Total. Hora da Copa. E a agenda da Copa do Mundo FIFA 2022, amanhã é a seguinte: às 7 da manhã pelo grupo B, País de Gales e Irã. Às 10 da manhã pelo grupo A, a seleção catariana. A seleção catari joga contra a Senegal. Catar e Senegal disputando aí uma vaga, um lugar ao sol. Pelo
grupo A também, à 1h, um jogaço. Na minha opinião, pelo menos eu acho que vai ser jogaço. Holanda e Equador. E fechando aí, grupo B, criador e criatura. Inglaterra e Estados Unidos às 4h. Partida válida pelo grupo B. Bom, o Hora da Copa, que amanhã será apresentado por Renan Pestana com José Daniel e Edivaldo Júnior na mesa. Participaram aqui do programa hoje Nadine Liberato, Edinardo Buquerque, na apresentação Ricardo Freud, direção da Esporte Total, Aldo Luiz, Renan Pestana, Nathan Raliano e Ricardo Freud. Eu volto mais tarde, às 10h20 da noite, com o Thanksgiving Game, né, o jogo de ação de graças da NFL entre Minnesota Vikings e New England Patriots. E eu volto no Hora da Copa, no domingo, e vai vir no horário alternativo, né? Domingo, a Hora da Copa vai ser a 1h45 antes da rodada tripla da NFL aqui na Esporte Total. Hora da Copa na Esporte Total. O esporte de um jeito diferente. Boa noite e até daqui a pouco na transmissão da NFL. Um abraço, pessoal. Até mais. Hora da Copa na Esporte Total. Aqui é muito mais emoção. Esportes Total.